Fala, minha gente! E aí, tudo certo com vocês? Hoje eu vou dividir com vocês 10 coisas que vocês precisam fazer para emagrecer muito rápido. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você busca e você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like. E para a galera que me acompanha nesse cantinho que é só nosso, vamos bater esse papo hoje show de bola, beleza? Para você que não me conhece, eu me chamo Thay, pesei 97 quilos e emagreci 34 quilos de forma 100% natural. E aqui é o nosso espaço, onde a gente troca ideia, troca conhecimento, onde eu falo o que eu tenho como experiência, o que eu vivi, o que eu aprendi com essa trajetória, e ouço também o que você tem, né? Como conhecimento, como experiência, como sugestão, e aqui a gente troca esses conhecimentos. É para isso que existe o espaço de comentário. E eu quero deixar claro que quem responde todos os comentários sou eu, então a gente troca essa ideia direta, tá? E é o seguinte: 10 coisas que vão fazer você emagrecer extremamente rápido. Então, a gente vai começar da 10ª até a primeira, beleza? Fiz uma listinha aqui, óbvio, porque minha cabeça não é um computador. Então é o seguinte, pega papel e caneta, eu vou passar para você aqui agora 10 coisas que vão te ajudar nesse processo. A 10ª coisa é: escolha a quantidade de refeições que se adequam na sua necessidade de alimentação. O que isso quer dizer? As pessoas, elas seguem um padrão de alimentação que é baseado na pirâmide alimentícia. Só que essa pirâmide, quando você olha os elementos, a base dessa pirâmide é carboidrato, seja refinado ou não. E o carboidrato, sendo consumido, para quem está em déficit calórico, é complicado porque, assim, se você tem uma grande quantidade de carboidrato na sua alimentação, provavelmente você sinta muita fome, porque é um tipo de alimento que desgasta rápido. E por que eu estou falando isso? Porque quando você escolhe a quantidade de refeições, não existe uma regra entre comer de 3 em 3 horas, entre fazer, 10 refeições, 5 refeições, 2 refeições. O que eu quero dizer com isso? A indústria alimentícia criou uma pirâmide onde ela te dá uma base de alimentação focada em carboidrato. A base dessa pirâmide é carboidrato, seja refinado ou não. Com tudo isso, você sente fome mais rápido. Então, obrigatoriamente, você come de 3 em 3 horas. E o que eu quero dizer para você aqui é que nessa 10ª dica é: coma de acordo com a sua necessidade. Tá, e se eu como um pouco mais limpo, com um pouco mais de alimentos densos, e isso me dá menos fome, obrigatoriamente eu tenho que comer de 3 em 3 horas? Não, isso não é uma regra, beleza? Vamos para a 9ª dica. Essa 9ª dica é o seguinte: escolha os alimentos de uma forma muito inteligente. Como um alimento que tenha mais densidade, menos caloria. Então, a mesma quantidade de banana e de maçã carrega quantidade energética diferente. Então, 100 gramas de maçã existe uma demanda energética de caloria, e 100 gramas de banana, outra energética, outra demanda de caloria. O que eu quero que você analise quando você for comer, e para isso você vai precisar fazer alguns parâmetros que eu vou te explicar daqui para frente, é você analisar qual é a densidade e qual é a ingestão calórica. Por quê? Porque muitas vezes a gente come um alimento que ele tem a mesma quantidade de gramatura de um outro alimento e tem uma caloria a mais. Então, se você pode comer um alimento que ele dá a mesma quantidade de gramatura, que ele dá uma saciedade legal e tem uma caloria a menos, então se faz assim. Existe uma análise inteligente quando você vai se alimentar. Principalmente quando é uma pessoa que está em déficit calórico, que ela precisa analisar direitinho o que ela vai comer. Quando você está ganhando peso, é muito mais tranquilo. Tudo que vier é lucro, sabe? Ah, tá, mas tem aquela questão do foco de ganho de músculo. E aí a alimentação ela tem que ser mais organizada, beleza. Mas de qualquer forma, para ganhar peso, é muito mais suave do que para perder peso. Então, se você quer emagrecer, eu aconselho você a fazer escolhas inteligentes. Olhar a densidade dos alimentos e olhar também a quantidade energética que cada alimento carrega, comparando um com o outro. Agora vamos para a 8ª dica. É importante, meu povo, que vocês tenham um aplicativo que você possa lançar o que você come. Há algum tempo atrás, eu falei inclusive em algum dos vídeos aqui no canal, o seguinte: antes de você começar a fazer qualquer dieta, antes de você começar a fazer qualquer coisa para emagrecer, pega um caderninho, nem falei do aplicativo, pega um caderninho, uma canetinha, e toda vez que você for comer alguma coisa, você anota. E aí eu tive relatos
absurdos de pessoas dizendo assim, cara, eu não sabia que eu comia tanto. Cara, eu não sabia que eu comia tanta bobagem. Eu não sabia que eu comia... Então, quando você para analisar o quanto que você come e o que você come, a qualidade do que você come, você começa a entender alguns parâmetros que quando você anota, você não entende. Porque no automático você não percebe o quanto que você está comendo e o quanto de alimentos que não lhe trazem nutrição e não lhe trazem um abastecimento. Então, essa 8ª dica é, baixa um aplicativo. Olha, eu anotei aqui, tem o MyFitnessPal, que geralmente é o que eu uso, eu vou colocar aqui na tela. E tem um também chamado Dieta e Treino da Growth. Gente, os dois, o Dieta e Treino da Growth, você pode usar ele 100% gratuito, não cobra nada para você lançar, só você ir lá e colocando tudo que você está comendo, tá? E o MyFitnessPal, ele tem a opção Premium, onde você paga, mas na opção gratuita já está de bom tamanho. Porque você não precisa calcular as entrelinhas. Quanto que eu fiz de atividade física? Eu vou calcular meu jejum intermitente. Não precisa. É só contar a sua ingestão calórica, é só contar os seus macronutrientes. Então, assim, não precisa de coisas demais. Às vezes a gente fantasia, às vezes a gente cria coisas desnecessárias. O básico funciona. É o que eu sempre repito aqui. O básico funciona. Beleza? Vamos para a 7ª dica. A 7ª dica é, estar em déficit calórico é necessário para o emagrecimento. E isso não tem para onde você correr. Não é à toa que quando você vai na nutricionista tradicional, ela imprime lá para você vários alimentos para comer de 3 em 3 horas e a ingestão calórica desses alimentos são baixíssimas. Por que eu prefiro um nutricionista esportivo? Porque o nutricionista esportivo, ele vai no foco da comida de verdade. É cuscuz, é batata doce, é inhame, é aipim, sabe? É frango, são ovos, comida de verdade. E o nutricionista que geralmente atende em plano de saúde, que é um nutricionista tradicional, que eu não sei a denominação que dá, eu chamo tradicional porque é o que geralmente atende todo mundo, e ele tem meta de quantidade de pessoas para atender e termina que não consegue entregar uma qualidade legal para o paciente, é o seguinte, ele vai lhe imprimir uma lista ali, sem muito analisar a sua situação no individual, no particular, mas ele vai te imprimir uma lista onde coloca você em déficit calórico. Onde você come a barrinha de cereal, onde você come a maçãzinha, onde você come 3 biscoitinhos, creme crack. Gente, eu não tô aqui para questionar nem para criticar, mas eu tô aqui para dizer que biscoitinho de água e sal não dá sangue para ninguém. Então, assim, o foco é te mostrar que toda alimentação, seja nutricionista esportivo ou tradicional, ele vai fazer com que você esteja em déficit calórico. E o que eu quero que você entenda é, você estando em déficit calórico, o seu corpo, ele tenta se adequar a esse déficit. Sempre, sempre. O corpo da gente, ele foi projetado para sobreviver. Quando você decai a ingestão de caloria, o seu corpo entende que você está indo contra a vida, a favor da morte. O que ele faz? Ele se adequa. Então, a próxima dica é, seja inteligente, faça o déficit calórico, mas faça atividade física. Por quê? Você não só baixa a caloria, como você aumenta o gasto calórico. E aí, quando você faz essas duas junções, fica perfeito, porque você consegue perder peso muito mais rápido e com muito mais qualidade. Inclusive, a atividade física, seja ela qual for, exceto aeróbica, você consegue desenvolver uma certa quantidade de massa muscular. Mesmo que não seja musculação, outros treinos que você faça, por exemplo, andar de bicicleta, você vai desenvolver musculatura, principalmente quadríceps, posterior, glúteo, então você vai desenvolver musculatura. E quanto mais músculo, mais o seu corpo se torna metabólico, e isso favorece ao quê? Ao seu emagrecimento, tá? Aproveitando, eu criei um método Seca 10 em 30. Eu vou deixar esse método fixado no primeiro comentário. Vai lá e dá uma olhada, tá certo? Para te ajudar a emagrecer uma média de 10 quilos em 30 dias. E se você ainda não curtiu, não deixou seu like, deixa seu like aqui, que a gente vai trazer mais vídeos desse tipo aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, coloca aqui para mim. Outra coisa, qual é o tipo de conteúdo que te agrega? Qual o tipo de conteúdo que poderia te ajudar no processo de emagrecimento? Qual o tipo de conteúdo que eu poderia trazer aqui no canal que talvez favorecesse a sua visão na questão do emagrecimento? Porque aqui nós somos mais de 3 mil pessoas, né? Então, cada um vê a situação de uma forma diferente. Então, eu quero que você analise como que eu posso te ajudar e coloca aqui nos comentários, que aí eu vou fazer vídeos focado nas suas solicitações para poder te ajudar. Combinado? Quinta coisa, os hormônios precisam ser analisados. Então, você precisa olhar a sua testosterona, você precisa olhar a sua insulina, você precisa verificar a sua tireoide. Então, o que eu quero que você entenda é, você pode fazer
todas as dicas que eu estou trazendo para você. Se os seus hormônios estiverem fora do lugar, nada vai adiantar. Então é muito importante que você faça seus exames, coisa cotidiana, coisa que você faz uma vez no ano, 2 vezes no ano, para você ver como está a sua situação hormonal. Porque assim, é importante que um profissional que entende faça uma leitura e lhe diga, tá tudo ok, não tá ok. Porque assim, as estratégias, as dicas, são parâmetros para quem está com os hormônios ok. E eu não consigo te ajudar se os seus hormônios estão irregulares. Eu consigo te ajudar se eles estiverem ok, porque foi assim que aconteceu comigo. Fiz os exames, deu ok, fiz todo o processo e eu trago esse conteúdo aqui do que eu fiz. Se os seus hormônios estão oscilando, se eles não estão bem, é necessário que um profissional analise e ajude a regularizar isso. Quarta coisa, você precisa analisar os seus macronutrientes. Se a sua alimentação ela tem uma base de muito carboidrato, mesmo que seja complexo, é mais complicado. Então eu preciso que você tenha o seguinte na sua cabeça. Cara, a metade da minha comida vai ser proteína, 30% da minha comida vai ser legumes, vegetais, verduras, tudo mais, e 20% vai ser grãos, feijão, arroz, grão de bico, lentilha. Por que eu estou falando isso para você? Porque é o seguinte, se você tem uma alimentação baseada em carboidrato, a tendência de você sentir fome mais rápido é muito maior. E isso dificulta o processo de emagrecimento, porque não tem coisa pior do que você passar fome para emagrecer. O ideal é você se alimentar, você se nutrir, você estar bem, e aí isso não afeta o seu psicológico, pelo contrário, favorece seu psicológico, e você consegue levar isso aí para o resto da sua vida. Então, analise os seus macronutrientes. Terceira coisa, faça com que sua alimentação tenha bastante fibras. Você pode ingerir frutas, muitas verduras, muitos legumes, vegetais. Por quê? Porque o que tem fibra lhe dá saciedade, lhe dá funcionamento melhor do intestino. E quando você consegue fazer isso, você consegue levar essa alimentação, essa reeducação, mesmo em déficit calórico, para o resto da sua vida. E o ideal é esse. O ideal não é você querer emagrecer por uma semana, por um mês, por 2 meses, por um ano, e depois voltar. O ideal é você seguir adiante, é você conseguir aprender, é você conseguir aplicar, é você conseguir mudar quem você é hoje para uma versão melhor, uma versão melhorada de você, tá? E aí o que eu quero dizer para você na segunda dica é beba água. Porque se você ingere fibras, o processo da absorção da fibra é o seguinte, você ingere, ela lhe dá saciedade. E ela lhe dá saciedade por quê? Porque ela puxa líquido para nutri-la, meio que ela incha, e aí lhe dá saciedade. Se isso passa pelo seu organismo, inclusive chega no intestino e vai sugando os líquidos à sua volta e você não bebe água, inclusive isso traz problema de ressecamento intestinal. Então, beba água, porque a hidratação ela é extremamente importante. Ela faz parte do processo tanto de perda de peso, como de ganho de peso, como de qualidade de vida. Então, beba água. E a primeira coisa que é a fundamental, é o que eu toco nesse assunto toda vez que eu trago um vídeo aqui no canal. Inclusive, a pré-inscrição da mentoria está aberta. Aproveita, não deixa de se inscrever, porque quando as vagas preencherem, gente, acabou. Eu não consigo colocar mais ninguém para dentro. Existe uma quantidade exata de pessoas que eu consigo atender com qualidade. O meu atendimento é individual. Então, a pré-seleção está fixada no primeiro comentário. Não deixa de fazer, ok? Essa primeira coisa é o seguinte, mentalidade. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E qualquer caminho lhe traz qualquer resultado. Então, se você quer emagrecer, se você precisa emagrecer, se você busca transformar seu corpo, você precisa primeiramente mudar sua mente. Você precisa estar bem psicologicamente. Você precisa estar se sentindo confiante. Você precisa estar com uma autoestima elevada. Ah, mas eu tô gorda. Não importa que você está gorda. Justamente essa frase é perfeita. Você está gorda nesse momento. Você não é gorda. Veja o poder da palavra. Você está gorda. Você não é gorda. Então, entenda que quando você eleva a sua autoestima, quando você ganha confiança, quando você sabe para onde você está indo, tudo se transforma, se alinha e realinha com aquilo que você realmente está em busca. Então, mentalidade é fundamental. Não deixa de preencher a pré-inscrição da mentoria. Depois não chora. Está cansada de tentar vestir roupa e não conseguir? Suas roupas estão todas no guarda-roupa, você tem vergonha de sair.
você já tentou de tudo, não consegue emagrecer, você já não sabe mais o que fazer, já perdeu a vontade até de tentar, já fez dieta, atividade física, tomou chá, comprou remédio, fez meio mundo de coisa louca aí, e até agora não conseguiu. Então, cara, a mentoria é pra você. É pra você ter uma mentora que vai pegar na sua mão e vai dizer, faz isso, que vai dar resultado. É emocionante os relatos que eu tenho das minhas mentoradas, dos meus mentorados. É emocionante. Às vezes eu durmo, nem espero, quando eu acordo de manhã, Thay, obrigada. Thay, é lindo, obrigada pelo que você está fazendo na minha vida. Eu agradeço a Deus por ter encontrado você no YouTube. Então, assim, minha gente, se você quer mudar, você tem que pagar o preço. E pagar o preço, o maior preço a ser pago é a da decisão, é da dedicação, é da força de vontade, é do querer. E isso eu não posso fazer por você. Eu posso te ajudar, eu posso transformar você, se você permitir que isso aconteça. Então, o link da pré-seleção da mentoria está fixado no primeiro comentário e eu espero te ver do outro lado. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com uma amiga que merece e precisa ouvir. E tamo junto. Um cheiro enorme da baianinha aqui. Até o próximo vídeo.